Oi crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos estudar o Salmo de número 16. Então eu quero que vocês peguem aí a Bíblia de vocês para que a gente leia junto e medite um pouco nesse salmo, tá bom? Pegue aí a sua Bíblia. Vamos ler? Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a minha porção, da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Bem, crianças, quem escreveu o Salmo de número 16 foi o rei Davi, como os outros salmos que a gente tem estudado. Nós não sabemos exatamente qual foi o contexto, a circunstância específica em que Davi escreveu esse salmo. Alguns outros salmos a gente sabe quase que exatamente o que Davi estava enfrentando naquele momento, qual que era o problema, qual que era a dificuldade que ele estava enfrentando. Neste salmo, nós não sabemos exatamente o que ele estava passando, mas pelo tema do salmo e principalmente pelos versículos finais, a gente percebe que ele estava passando por algum perigo de morte. Ele estava com a sua vida em risco. E é daí que ele escreve, então, esse salmo. Tanto é que ele começa logo no primeiro versículo, ele clama a Deus por refúgio. Ele busca a Deus. Ele pede para Deus guardá-lo, né? E é interessante como o perigo, criança, muitas vezes ele nos faz, né, buscarmos a Deus. Ele nos leva a buscar refúgio no Senhor, nos leva a dialogar com Deus. E como nós já falamos algumas vezes nesses estudos, muitas vezes Deus permite que nós passemos por perigos, por sofrimentos, justamente para que a gente se volte para Ele, para que a gente o busque. Crianças, e esse Salmo 16, ele tem basicamente 3 partes, e nós vamos ver cada uma delas agora. A primeira parte vai do versículo 2 a 4, e essa primeira parte é uma declaração, é uma confissão de total confiança em Deus. Davi aqui, ele mostra que seja na vida, seja na sua morte, Deus, ele é a sua única fonte de segurança. E logo no versículo 2, ele vai mostrar que a sua lealdade está somente em Deus, que ele não precisa de mais nada, ele não precisa de nenhuma coisa, nenhuma pessoa para sua vida. Deus é totalmente suficiente para sustentá-lo, para dar a ele segurança em todas as áreas da sua vida. Deus é tudo que ele precisa. Além disso, crianças, ele também aqui expressa a sua lealdade, primeiramente só a Deus, mas também uma lealdade ao povo de Deus, aos seus irmãos na fé. Ele chama aqui no versículo 3 o povo de Deus de santos. Não quer dizer, crianças, essa palavra santos, que o povo de Deus é feito de pessoas que nunca pecaram, só de pessoas perfeitas, que não desobedecem à lei de Deus em nenhum momento. Santos, na verdade, quer dizer que o povo de Deus é um povo separado. É um povo que foi alcançado por Deus, é um povo que foi perdoado por Deus. E assim, também foram
por Deus capacitados para vencer o pecado, foram capacitados para buscarem a santidade. Eles buscam não pecar, não desobedecer à lei de Deus. Isso quer dizer essa palavra santos que ele usa aqui. E Davi fala duas coisas muito interessantes sobre os santos. Ele fala que eles são notáveis, ou seja, o povo de Deus, ele é digno de respeito, são respeitáveis. E Davi também fala que, no versículo 3, que neles, nos santos, ele tem todo o seu prazer. Ou seja, Davi, ele se alegra em estar com o povo de Deus. Estar com o povo de Deus traz a ele felicidade, ele gosta de estar no meio dos santos. E isso, crianças, é muito importante, porque Davi aqui está mostrando que qualquer felicidade ou busca de felicidade fora de um relacionamento com Deus, em primeiro lugar, e também com o seu povo, que nós sabemos que é a igreja, é falso, é uma felicidade falsa. Buscar uma felicidade fora de Deus e da comunhão com a igreja é pecar contra Deus. E logo depois, crianças, no versículo 4, Davi vai mostrar que em oposição, né, aos santos estão os infiéis, né? Os infiéis são aqueles que trocam a Deus por outros deuses, aqueles que não têm a sua segurança unicamente em Deus. Deus não é suficiente para a vida deles. E é interessante que Davi, no versículo 4, ele demonstra que ele quer evitar o caminho desses infiéis. Ele não quer seguir por esse caminho, porque é um caminho de sofrimento. É um caminho de sofrimento e que no final não tem nenhuma esperança, não tem nenhuma segurança. No final há somente morte, não há esperança para eles. E Davi, ele não quer estar neste caminho com os infiéis. Ele quer estar, ele tem o seu prazer nos santos, né? No povo de Deus. E isso, crianças, é bom para a gente pensar um pouco, né? Sobre quem são, né, as pessoas com quem nós andamos, quem são os nossos verdadeiros amigos, quem são as pessoas que admiramos, que buscamos imitar. Será que são pessoas que buscam obedecer à lei de Deus, que buscam a santidade, né, nas suas vidas, ou são pessoas infiéis, pessoas que desprezam a Deus, pessoas que não obedecem à lei de Deus? Nós temos que observar isso nas nossas vidas e tomar bastante cuidado, porque como nós vimos, a verdadeira felicidade, ela está em um relacionamento de comunhão, em primeiro lugar com Deus e depois também em comunhão com o seu povo, que é a igreja de Deus. Agora, crianças, nós vamos para a segunda parte do Salmo, que vai dos versículos 5 a 8. Nessa segunda parte, Davi vai apresentar os motivos, as razões para confiar no Senhor da forma como ele descreveu nos versículos anteriores. Ele vai mostrar por que ele pode confiar no Senhor dessa maneira. O primeiro motivo para ele poder confiar no Senhor é porque Deus é a verdadeira fonte de segurança. A verdadeira segurança só pode ser encontrada no Senhor. Coisas, pessoas, elas não podem nos dar segurança. Elas não podem nos oferecer confiança. E isso porque é de Deus que vem todas as coisas. Todas as bênçãos nas nossas vidas, sejam materiais, as bênçãos espirituais, vêm de Deus. Deus, ele é um Deus soberano que controla tudo o que acontece. É ele que determina o nosso destino, os nossos caminhos, e por isso ele é a nossa herança. Só ele pode nos dar segurança, porque só ele tem controle sobre tudo que existe, sobre tudo que acontece. Em segundo lugar, a segunda razão, né, que Davi dá para confiar no Senhor é porque Deus, ele ensina os seus filhos. Isso está lá no versículo 7, né? Deus, ele dá sabedoria para aqueles que o buscam.
Deus, ele nos ensina e não só isso, ele também nos transforma por dentro, ele transforma o nosso coração para que a gente possa, de fato, vencer o pecado, para que a gente possa obedecer a ele, os seus mandamentos. E a terceira razão porque a gente pode confiar no Senhor, que Davi fala, é porque Deus é um Deus sempre presente. Deus, ele sempre está pronto e presente para nos proteger em qualquer situação. Deus está sempre presente com a sua mão forte para nos proteger. E por isso nós podemos confiar nele. Por último, crianças, a parte 3 do Salmo, que são os versículos finais, do 9 em diante. Davi, na terceira parte, ele entrega o seu futuro a Deus. Davi mostra a sua confiança em Deus não somente durante a sua vida, mas até mesmo na morte. E ele sabe aqui, como ele escreve no versículo 9 e no 10, que ele pode alegrar o seu coração, porque ele sabe que o seu corpo repousará seguro. Ele sabe que Deus não deixará a sua alma na morte. Davi aqui, ele mostra a sua convicção em duas coisas: na ressurreição e também a sua convicção e confiança na existência de uma vida após a morte. Crianças, muitas pessoas acreditam que depois que nós morrermos, acabou, não tem mais jeito, não existe mais nada, foi só isso. Mas nós sabemos, e a Bíblia nos ensina diferente. Nós sabemos que a morte não é o fim, que pelo contrário, a nossa verdadeira vida, a nossa vida eterna acontecerá depois da morte. Nós podemos confiar nisso e por isso nós não precisamos temer a morte, porque isso aqui que nós vivemos é muito pequeno e curto perto da vida eterna que os filhos de Deus terão com ele. Além disso, crianças, quando a gente vê Davi aqui falando, né, da ressurreição, sobre essa vida além da morte, nós não podemos deixar de nos lembrar e somos levados a pensar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus que veio, morreu naquela cruz para pagar o preço dos nossos pecados, mas ele não ficou ali morto, no terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, Cristo, ele venceu a morte não o reteve. Ele venceu a morte, ele ressuscitou e por meio dele, da obra, né, dessa obra que ele fez, nós que confiamos em Cristo, nós também recebemos essa vitória sobre a morte. Nós também não precisamos temer a morte, porque ela foi derrotada por Jesus Cristo através da sua morte e da sua ressurreição. E assim como o salmista, né, Davi, termina aqui esse salmo no versículo 11, Deus, ele, por meio de Jesus, por meio da obra de Cristo, ele nos faz ver o quê? Caminhos de vida. Ele nos dá a verdadeira alegria, uma vida plenamente feliz e com segurança, né? Uma vida em que nós podemos desfrutar dessa segurança que nós temos em Deus. Então é isso, crianças, esse foi o nosso estudo, a nossa meditação no Salmo de número 16. Fiquem ligados que semana que vem a gente tem mais um Salmo para a gente estudar. E depois, quando você tiver aí um tempinho, leia de novo esse Salmo de número 16 com bastante atenção, tá? Porque Deus, ele quer nos ensinar muitas coisas preciosas através deste Salmo, tá bom? Tchau, tchau!